quero ir direto ao que importa. Você precisa de um pouco de estresse. Vou colocar aqui uns espinhos, umas pedrinhas no seu ninho de conforto. Sei que está muito difícil manter uma boa saúde psicológica em dias de pós-pandemia. Isso está muito claro para todos. E eu quero aqui então demonstrar para você por que você deve começar a partir de hoje a executar sem falta como eu faria para ter mais saúde mental e emocional a partir dos vídeos que nós estamos vendo nessa série. Essas 5 coisas que eu mencionei nos vídeos anteriores, elas vão ajudar demais a melhorar o seu dia a dia, a sua autoestima, para você despertar a sua autoestima, o seu amor próprio e atrair o carinho e a atenção das pessoas à sua volta, algo que é tão desejado. E por que eu sei que a maioria das pessoas tem manifestado a sua maior dificuldade nas questões de relacionamentos amorosos? E aí se inclui os pais, o cônjuge, a parceira, os filhos, amizades de um modo geral. Por quê? Porque eu já vivi isso também. Eu sei como se dá, eu sei o que se passa. E a gente dá até conta de ludibriar e disfarçar certa fobia social, certo medo social, mas a baixa autoestima, a autossabotagem e as crenças de não merecimento fazem com que as pessoas sofram muito. Haja coração, não é verdade? Adianto para você de antemão, não são esses os vídeos que irão resolver todos os seus problemas, os problemas da sua vida de um modo geral. Pelo contrário, eles vão evidenciar alguns probleminhas, alguns percalçozinhos que são frutos de hábitos que você deve abandonar, hábitos passados e que você deve abandonar agora mesmo. Deixe isso no passado. Mas continue assistindo esse vídeo somente se você quiser de fato mudar o seu mindset, a sua configuração mental, emocional. Pare de cultivar prazeres rápidos, pare de acionar os pesos e contrapesos do seu sistema de prazeres e recompensas, pare de mimar o seu sistema dopaminérgico. Saia da síndrome do leão marinho. Sabe qual é a síndrome do leão marinho? Você navega displicentemente, sem atenção nas mídias sociais, mas é leão marinho, isto é, não foca. Você está entendendo? Leão marinho é diferente de foca. Desculpe o trocadilho, ai que vergonha, realmente foi de doer essa. Mas se você está só de passagem nesse vídeo, pode clicar em outro vídeo que desempenha a função relax, fique tranquilo, para você não tem problema, para mim também não tem problema. No entanto, se você ficar passando aí de ilha em ilha, você vê tudo e não retém nada. Veja, sua atenção começa a aumentar só quando você foca num vídeo como esse, seja em que plataforma for. Por isso, eu quero ir direto ao que importa, direto ao assunto. Você precisa de um pouco de estresse. Isso é normal, todos nós precisamos de um certo desconforto. Agora eu vou colocar aqui uns espinhos, umas pedrinhas pontudinhas no seu ninho de conforto. É sério o que eu estou dizendo. Pare de se esquivar de situações que geram desconfortos aparentes, de se esquivar de situações que geram necessidade e esforço. A necessidade e o esforço são necessários. Foco, atenção. O estresse é básico e necessário na sua vida. Desde os primórdios da existência humana, traz um gatilho de alerta, de proteção à vida, inclusive. Ao contrário do que muitos falam, dentre muitos que a gente assiste por aí, que nos prometem, que prometem a você e a mim, resolver todos os nossos problemas, todos os seus problemas, sem um mínimo de esforço. Vamos falar disso com mais detalhe nos próximos vídeos que nós estamos falando, nós estamos colocando aqui. Nessa série nós queremos falar apenas nesse sentido. Veja que o estresse é necessário e ele abarca, isto é, ele tem uma curva em U invertido. É um gatilho benéfico. Se ele está aumentando, o que ele não pode é chegar em níveis que você não vai conseguir realizar nada, mais coisa alguma, a sua atenção e foco ficam perturbados, mas nesse aspecto ele é um gatilho que traz benefícios. Começa a aumentar para você realizar as coisas com mais atenção, mais foco, mas ele é muito prejudicial quando passa desse ponto e atinge níveis perturbadores.
é quando essas frequências, essas vibrações, ressonâncias e emaranhamentos estressantes contidos nas informações traumáticas, como a vergonha, o medo, a culpa, a timidez, a baixa autoestima, a tristeza, a apatia, desejo obsessivo, raiva ou orgulho incrustados no ego, levam as emoções, os pensamentos fóbicos e turbulentos, e aí leva também à desconexão, fazendo você se apegar ao medo da perda, à negatividade, ao vitimismo, causando torpor, um mal súbito, pânico ou uma alienação desmedida em que você fica ali rolando o seu celular ou o seu tablet sem parar para se entreter, distrair e até se afastar da realidade dura muitas vezes. Esses são os 5 hábitos que você deve parar de cultivar para chegar a um lugar de relevância nos seus relacionamentos, na sua vida de modo geral. Nós já falamos de 2. O primeiro, não se envolva com pessoas tóxicas. O segundo, não seja retraído, tímido ou tímida. Não se deixe ser perfeccionista. Melhor dizendo, um bitolado. Lembre-se, feito é melhor do que perfeito. E nesse vídeo nós vamos falar os outros 3 últimos que faltam. E aqui na descrição do vídeo ou na bio a gente tem um link do webinário CIMI, Solução de Incômodos Mentais e Emocionais, que será nos dias 25 a 27 de julho, sempre às 19h45. Serão 3 aulas 100% online, 100% gratuitas e bem práticas, que você vai aprender como eliminar informações traumáticas, difíceis, estressantes e cultivar novos e melhores hábitos no seu dia a dia. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e segue a gente aí no perfil para nós, então, podemos colocar esse conteúdo para mais pessoas. Também deixe aqui os seus comentários, eles são muito importantes para nós. O terceiro hábito que eu não quero que você tenha é com relação ao estudo. Não estude um só tipo de assunto. É fato, se você não estudar, deixa de conseguir acompanhar, a linha da razoabilidade da sua área de atuação, não sei qual é, você estará somente na sua zona de conforto. Isso poderá lhe trazer alguma implicação, como uma possível demissão, vem outro mais competente no seu lugar, em uma incapacidade de conseguir se inserir de forma brilhante e corajosamente no mercado de trabalho, ou redundar numa própria incapacidade de se inserir no mercado propriamente dito, após o término de uma faculdade ou de uma pós-graduação, por exemplo. Se você estudar só uma coisa, você perde a capacidade de enxergar o mundo de uma perspectiva mais ampla, perdendo o senso holístico. E holístico aqui que eu quero dizer para você, não é como o seu terapeuta zen muitas vezes coloca, não. Holístico aqui é de ver o todo mesmo, de ver toda a forma. É a semântica da palavra holístico, no sentido de não deixar que você apenas enxergue algo de uma perspectiva sistematizada, olhando só para a embalagem ou o invólucro. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Um investidor financeiro que olha só para o gráfico ou olhando só para os acontecimentos futuros, sem olhar para a demanda presente, sem ter um olhar holístico, uma visão completa e abrangente do todo, uma visão de todas as partes do mercado, por exemplo, essa pessoa será um mau negociador. Quando você não estuda, você nem sabe o que é isso subjetivamente falando. Esse é o ponto. Quando você estuda só uma coisa, você tende a enxergar um fenômeno apenas por uma perspectiva. E nesse mundo cada vez mais intrincado e cada vez mais interconectado entre as áreas, essas áreas que conversam entre si, é interessante então que você consiga enxergar a mesma coisa por diversas perspectivas diferentes, porque isso vai gerar uma capacidade aumentada, como um input no seu cérebro, e portanto a sua produção, seja lá em qual área for, vai ficar aperfeiçoada. Então não deixe de estudar e não estude uma coisa só. Uma coisa importante,
Por trás de uma grande estudiosa, de um grande estudioso, pode existir alguém insatisfeito em outras áreas, principalmente no relacionamento amoroso. Cuidado! Muitos cursos, muitos diplomas e muito saber podem esconder uma forma de insatisfação, uma forte insatisfação na área relacional. Baixa autoestima, autodesvalorização, e aí pode surgir até mesmo o perfeccionismo, ou pode ser o perfeccionismo que afaste as pessoas de você e você das pessoas. Tome muito cuidado, todo cuidado é pouco. O quarto, fast food. Quero dizer com isso o seguinte, que eu gostaria que você parasse de cultivar apenas prazeres momentâneos, prazeres rápidos. Claro, não só com relação à comida. Pare de procurar desesperadamente prazeres rápidos no videogame, na pornografia, em livros e pílulas, isto é, em leituras fáceis. Isso deu origem a diversas ciladas de fake news e falsa compreensão das coisas. Leituras rápidas de manchetes em vez de notícias na íntegra, notícias inteiras. Não trave e nem desista diante de qualquer situação que requeira mais esforço. Por exemplo, se esquivando aí, às vezes nós nos esquivamos de situações que demandam enfrentamento no trabalho. Isso é bastante difícil, onde você sabe que vai precisar de usar seus esforços, talvez um pouco mais. Às vezes também não se permitindo aperfeiçoar de uma forma mais sistêmica, com capacidade focada, não querendo evoluir na sua vida e nos itens que você precisa imprimir um certo esforço para alcançá-los. Pare de ficar rolando no feed do Instagram, do Reels, todo o tempo. Pare de ficar 2 horas ali utilizando o TikTok. Pare de ficar consumindo conteúdo inútil no YouTube, sendo que você nem se entretém, nem absorve conhecimento. Eu não sou contra o entretenimento de maneira nenhuma. Eu sou muito a favor, pelo contrário. Precisamos sim de entretenimento, mas um entretenimento que pelo menos seja entretenimento. Senão fica difícil. Se não for de fato, fica difícil. Coisas para gerar só alienação e ressignificar negativamente as incertezas que você tem sobre os seus hábitos, de que de fato estarão apenas aliciando os seus comportamentos disfuncionais e normalizando algo na sua vida para deixar você achando que aquilo que é comum, tudo bem, é normal. Se é normal e é comum, eu posso fazer também. Não é bem assim. Nós temos que às vezes nos restringir em determinados momentos. O quinto hábito que eu gostaria de ver você deixar de cultivar é: pare de se esquivar de situações que geram estresses e desconforto, de situações que geram necessidade de esforço. Como já disse, o estresse respeita, isto é, compreende uma curva em U invertido. Precisamos de um pouco de estresse no nosso viver. Nós não podemos chegar ao pico, mas nós precisamos desse estresse. Ele não é negativo nesse aspecto. Se você tiver muito pouco estresse ou nada de estresse, o seu mindset fica disfuncional. Agora, ao contrário, se você tiver muito estresse, o seu sistema também fica disfuncional. É importante, em algum grau, que você se submeta a situações estressoras. Que situações são essas? Falar em público, por exemplo, apresentar o trabalho da escola, da faculdade, ali na faculdade, ou numa reunião de trabalho, falar com desconhecidos ou com aquela pessoa, né, aquele chaveco que você quer falar, com a pessoa que você quer falar realmente. Consiga organizar um raciocínio e explicar algo bastante específico para um número de pessoas. Deixe de pedir para o seu colega apresentar o seu trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no próprio trabalho mesmo. Jamais perca a oportunidade de falar em público, por exemplo. Sempre que você tiver a oportunidade, fale. Por favor, sempre que você puder, faça isso. Pare de ter medo de sair da sua casinha para tentar uma vida longe da zona de conforto, longe dos seus pais, por exemplo. Se você tem capacidade financeira para tentar isso, não tem por que não tentar. O repertório emocional e mental adquirido será muito maior do que você se sentir seguro onde você está e com quem você conhece.
O objetivo desse último hábito é não se esquivar de possíveis reveses e responsabilidades. Se esquivar de possíveis reveses, de possíveis estresses e situações que você provavelmente ganharia uma nova e poderosa configuração mental, emocional, não é uma boa escolha. Esses são, então, os 5 hábitos que você deve parar de cultivar para chegar a um lugar de relevância nos seus relacionamentos, relacionamentos amorosos ou na sua vida de modo geral. Então, recapitulando, não se envolva com pessoas tóxicas, não seja retraído, tímido ou tímida, não deixe de estudar e aprender, nem estude só aquilo que é confortável para você, na sua zona de conforto, aquilo que está já no seu métier, vamos dizer assim. Não seja um fast food, nada de cultivar prazeres instantâneos. E por último, e não menos importante, pare de se esquivar de responsabilidades que demandam mais esforço. Se esse vídeo ajudou você de alguma maneira, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e segue a gente aí no perfil para nós, então, podemos colocar esse conteúdo para mais pessoas. Também deixe aqui os seus comentários, eles são muito importantes para nós. E aqui na descrição do vídeo ou na bio, a gente tem um link do webinário CIMI, Solução de Incômodos Mentais e Emocionais, que será nos dias 25 a 27 de julho, sempre às 19h45. Serão 3 aulas 100% online, 100% gratuitas e bem práticas, que você vai aprender como eliminar informações traumáticas, difíceis, estressantes e cultivar novos e melhores hábitos no seu dia a dia. Então coloque o seu melhor e-mail na página de inscrição para não perder nenhum detalhe desse evento. Vejo você nas próximas lives. Valeu, até mais!